Cadê ele? Você só queria a cadeira dele? Tá bom, justo. Agora que isso tá resolvido, vamos voltar para a interpretação mais correta da linha do tempo de FNAF que você vai ouvir em toda a sua vida. Voltamos ao ano de 1993. William Afton, sentado na sala secreta da Freddy Fazbear's Pizza, finalmente terminou de se contorcer de dor depois da sua falha de Springlock. Ele pensou em se reintegrar de novo na sociedade, mas antes que ele pudesse tomar uma decisão sobre isso, os fantasmas das crianças desaparecidas reapareceram diante dele. Mas ao invés de atacá-lo, parecia mesmo que eles queriam pedir um favor. Eles estavam extremamente entediados e perceberam que Springtrap era provavelmente capaz de descobrir como transformar um monitor de câmera em uma TV. Springtrap concordou em fazer isso, já que estava tão entediado quanto eles. Infelizmente, não havia nenhuma maneira prática de se criar canais de verdade com os materiais que eles tinham. Então eles tiveram que se contentar em assistir as mesmas 3 fitas VHS dos episódios de Seinfeld. Enquanto tudo isso em outro lugar em Hurricane, Harry Emily começou a ficar inquieto. Fazia pelo menos uma semana que ele tinha fechado a Freddy's e ele já tinha acabado com as suas finanças de novo nesse meio tempo. Então, Harry procurou outra opção. A cidade proibiu permanentemente que ele abrisse um novo negócio, mas eles nunca disseram nada sobre administrar um já existente. Ele correu imediatamente para a casa dos Afton para pedir a William um cargo de gerente na Circus Babies Entertainment and Rentals. Quando ele chegou lá, no entanto, Michael Afton abriu a porta. Você me demitiu. Eu também demiti o seu pai. Cadê ele? Ele disse algo sobre vandalizar sua casa e não voltou desde então. Agora faça. Sem nenhuma outra opção, Harry decidiu que tentaria processar a Afton Robotics para reivindicar os direitos do negócio de locação. Surpreendentemente, isso realmente funcionou. O único funcionário que William contratou para lidar com o local estava bastante ansioso para ter um chefe de novo. Então ele deixou Henry ganhar o caso para tornar a empresa parte da Fazbear Entertainment. Apesar desse sucesso, Harry ainda estava preocupado que William pudesse voltar e arruinar as coisas para ele. Então, ele decidiu tomar medidas para garantir que isso não acontecesse. Após verificar sua casa e ver que nada foi vandalizado, a próxima ideia de Henry foi verificar a Freddy's abandonada. Conhecendo William, era muito provável que o local fosse invadido para fins nefastos. Com isso em mente, Harry entrou no prédio e seguiu o rastro de sons de Seinfeld até encontrar Springtrap. Nem um pouco surpreendido por seu velho amigo ter se tornado o coelho cadáver, Harry explicou completamente que ele tomou controle da Afton Robotics e estava capitalizando sobre o trabalho de William. Isso deixou Springtrap furioso, e os dois começaram a resolver as coisas à moda antiga. Henry, sendo muito mais ágil que o cadáver ambulante, conseguiu agarrar a perna desmembrada de Foxy e acertar Springtrap nas canelas antes de nocauteá-lo. Temendo a possibilidade de que Springtrap tentasse processar Henry de volta, ele aproveitou essa oportunidade para jogá-lo na sala secreta e barrá-la. Agora, não havia como William retomar sua própria empresa. A confiança de Henry nunca havia sido tão forte, então ele correu de volta para o seu novo escritório para tentar descobrir por que ele não conseguia dividir 50 direito. O que ele não percebeu foi que um dos animatrônicos, Ballora, tinha se esgueirado atrás dele para descobrir do que se tratava o som do fracasso. Incomodada pela incompetência de Henry, Ballora o empurrou para fora da sua cadeira e começou a administrar as finanças ela mesma. Henry percebeu a grande conveniência que isso era, então ele deixou ela em paz e partiu para inspecionar os outros animatrônicos. Só que Henry odiava eles. Com todos eles correndo violentamente enquanto o Baby tagarelava sobre os diferentes equipamentos da instalação, Henry percebeu que não seria capaz de aturar animatrônicos tendo tanta liberdade. Como resultado, ele implementou coleiras de choque controlados em todos eles para que eles o deixassem em paz. Exceto Ballora. Ela era intimidadora demais para ele. Mas os outros não iam tolerar isso. Então a Baby elaborou um plano para tirá-los todos de lá. Mesmo que ela tivesse uma linha direta de contato com Funtime Freddy e Foxy, eles precisavam invadir o escritório de Henry para chegar até Ballora. Mas justamente quando eles estavam prestes a arrombar a porta, Ballora saiu de surpresa, porque ela tinha acabado de descobrir que Henry não ia pagar ela. De repente, algo despertou na memória de Baby. A última vez que ela tinha visto algo assim foi quando sua mãe, Eleanor Schmidt, descobriu que teria que pagar pensão para William. Claramente essa era a mesma pessoa. Embora Ballora inicialmente não tivesse interessado em ouvir ninguém, Baby usou sua estratégia número 1 para conseguir que sua mãe fizesse qualquer coisa. Ei, bobinha. Aposto que não conseguem nos ajudar a fugir. Ballora, agora adequadamente motivada para provar que a Baby estava errada, imediatamente conduziu o grupo até o elevador. Infelizmente, eles eram grandes demais para caber dentro, e Henry conseguiu apanhá-los antes que eles conseguissem descobrir uma solução. Após esse incidente, ele decidiu demitir Ballora como consultora financeira, e sacrificou um funcionário para colocar uma coleira de choque nela. Agora que ele tinha um engenheiro a menos, Henry decidiu abrir vagas de emprego para arranjar um substituto. Para garantir que as pessoas realmente soubessem disso, Henry fez um comercial para anunciar a oportunidade de emprego que só passaria nos canais de TV mais valiosos.
Isso interrompeu a sessão das 3h27 da manhã da novela favorita de Michael Afton. Ver Henry anunciando o negócio de seu pai confundiu e irritou Michael. Então ele foi para a cozinha para esperar o anúncio acabar. Enquanto ele estava lá, no entanto, Mike notou um bilhete na geladeira que William tinha deixado antes do seu desaparecimento. Foi então que ele descobriu o que realmente aconteceu com a sua irmã, algo que ele nunca havia realmente questionado até então. Após várias semanas de isolamento, Michael havia se tornado um pouco delirante, então ele interpretou esse bilhete como um pedido direto de William. Agora, com motivação adequada e o desejo de agradar seu pai, onde quer que ele esteja, Michael se encarregou de conseguir um emprego mortal mais uma vez. Para garantir que Henry realmente o deixasse conseguir o emprego, Michael fez questão de trazer desodorante com ele para que não fosse um problema dessa vez. Quando isso ainda não convenceu, Michael apenas ameaçou desativar os animatrônicos novamente. Isso foi suficiente para assustar Henry ao ponto de aceitá-lo. Enquanto isso, os animatrônicos Funtime começaram a ficar inquietos. Irritados que William havia aparentemente deixado-os sob a supervisão de Henry, eles começaram a se virar contra ele e concordaram em se vingar se ele voltasse algum dia. Assim que Michael chegou na sua primeira noite, Baby imediatamente percebeu que ele era parecido o suficiente com William ao ponto de serem a mesma pessoa. Depois de pensar em como tirar proveito da situação, ela criou um esquema elaborado tanto para escapar quanto para ser extremamente incômodo para William. Ballora, é claro, estava completamente de acordo com o plano. Qualquer esforço para maltratar seu ex-marido valia a pena nos seus olhos, então não havia nenhum problema ali. Funtime Fox estava bem motivada para ajudar nesse plano também, provavelmente devido a um conhecimento instintivo de que ele só existia para ser inferior aos outros animatrônicos. Por último, Funtime Freddy concordou com o plano, não por rancor nem nada, mas simplesmente porque parecia ser um tempo divertido. Na noite seguinte, com todos em posição, a missão estava em andamento. Primeiro, Baby enviou seus biribebes para descobrir qual era a altura de William. Em vez disso, eles só queriam mastigar ele. Então ela interviu e ajudou ele a se esconder debaixo da mesa até que eles se cansassem. Quando isso não funcionou, Funtime Freddy conseguiu que um de seus fantoches de mão reserva mastigasse a fiação até causar uma queda de energia. Então, enquanto William rastejava pela galeria de Ballora para chegar à sala do disjuntor, Ballora insultava ele com a sua magistral rotina de balé e vagas pistas sobre suas frustrações passadas com ele. Quando isso passou despercebido, ela desistiu e deixou Funtime Freddy tomar o controle. Infelizmente, Bombom foi programado para enganar Freddy em certos momentos. Como resultado, Freddy foi incapaz de impedir que William reiniciasse o gerador de energia, e ele escapou mais uma vez. No dia seguinte, Baby incriminou Freddy por um roubo que alguns técnicos estavam falando sobre naquela manhã. Então, ele foi desativado para reparos psicológicos enquanto Bombom tentava atacar William sozinho. Dado que Bombom era incrivelmente pequeno, essa estratégia foi infrutífera. No entanto, os animatrônicos tiveram finalmente um momento de sucesso quando Funtime Fox atacou William e ajudou Baby a enfiá-lo em um protótipo de traje Springlock. Ela sentiu que isso ia fazer William se sentir culpado, mas não parecia ter nenhuma importância para ele. Apesar do quão absurdamente arriscado isso era a única maneira de mantê-lo imóvel até que pudessem definir suas medidas. Após um dia inteiro sem que ninguém percebesse nada de errado, Ballora deliberadamente agiu mal para que ela pudesse contrabandear suas mini-rinas até a sala da escavação. Depois da sua cavidade estomacal ser aberta pela escavadeira, as mini-rinas rastejaram e começaram a medir a altura de William. Por razões que não entendiam direito, elas também precisavam rastejar pela sua garganta e medir suas entranhas. Enquanto ele impedia freneticamente que as travas de mola estalassem, elas terminaram seu trabalho e deram a Baby a permissão para deixá-lo sair. No último dia do plano, Baby e Fox reuniram os endoesqueletos de Freddy e Ballora e amontoaram eles na sala de escavação. Depois disso, eles pediram ao endoesqueleto reserva apelidado de Yendo que escavasse e fundisse eles todos juntos. Ele seria deixado para trás, é claro, mas Yendo não tinha realmente nenhum problema com a administração da instalação, então ele não se incomodava de ficar. Depois de alinharem perfeitamente seu corpo com as medidas que coletaram, eles usaram algumas de suas sobras para fazer manequins, que pareciam tragédias terríveis, mas também enganariam o sistema Hand Unit, fazendo ele pensar que cada animatrônico estava em seu devido lugar. Embora essa nova fusão dos Funtime não realmente precisasse de um nome, eles acharam que seria divertido criar um. E a melhor ideia foi um trocadilho, então eles se autodenominaram Energy. Então naquela noite, Energy colocou a carcaça de Baby na esteira de transporte da sala de reparos e esperou até que William aparecesse. Assim que ele apareceu, Baby começou a se lamentar e disse a William que para ajudá-la ele precisava seguir suas instruções exatamente. As coisas finalmente estavam indo bem. Mas esse nunca foi o William. Esse era o Michael, e Michael tinha um pouco de dificuldade em obedecer ordens a esse ponto. Então, quando o Baby começou a dar instruções até a sala de escavação, ele seguiu o caminho exatamente oposto. Isso levou ele ao escritório de Henry, que William usou anteriormente para a maior parte da sua pesquisa sobre remanescente, monitoramento da câmara de pesadelo e formas iniciais de travessuras online. Energy ficou muito descontente com essa reviravolta, pensando que William estava fazendo isso só para mexer com eles. Depois de um desvio desnecessário para pegar uma máscara boba, eles se infiltraram na área dos fundos da sala privada. Lá dentro, Energy começou
começou a deixar muito óbvio quem eles pensavam que Michael era. Mike, aliviado por tudo isso ser apenas um grande mal-entendido, explicou que era apenas o filho de William. Energy, reconsiderando seu plano inicial, perguntou se havia alguma maneira deles ainda serem libertados da terrível gestão de Henry. Sem pensar duas vezes, Mike levou eles para casa e a família semi-reunida viveu uma vida longa e feliz. As coisas finalmente estavam indo bem. Embora eles presumiram incorretamente que esse era William, Michael ainda seguiu os comandos de Baby exatamente como ela instruiu. Mesmo que tivesse ficando cansado disso, ele estava desesperado para finalmente libertar sua irmã. Quando ele chegou à sala de escavação, Ernest explicou seu verdadeiro objetivo. Eles queriam se parecer com Michael. Mike, sem realmente entender a dica, presumiu que estava sendo elogiado por sua boa aparência e começou a escrever um autógrafo. Enquanto Mike estava ocupado, Ernest ativou a escavadeira e começou a evacuar os órgãos e o esqueleto de Michael, logo antes de rastejar para dentro da sua pele. Assim que terminaram, eles imediatamente saíram do elevador e roubaram o bônus de funcionário que Mike merecia, antes de devorá-lo em uma mordida. Voltando para a casa de Michael, Ernest percebeu que eles não tinham nada para fazer com seu tempo livre. Então, eles começaram o hábito de socializar com todos os vizinhos todos os dias. Eles se tornaram bastante populares, mas infelizmente esqueceram que o corpo humano se decompõe quando lhe falta tudo o que mantém vivo. O que realmente fez eles notarem que cometeram um grande erro foi que todos os vizinhos chamavam eles de Michael o tempo todo. Percebendo que haviam eviscerado o corpo de um homem inocente para brincar de fantasia, eles se ejetaram da sua pele, e Baby soltou um pouco de remanescente para ele sobreviver. Michael não fazia nenhuma ideia do que estava acontecendo, mas depois de ouvir Baby incessantemente dizer que ele não morreria, ele finalmente possuiu sua nova pele roxa e foi embora. Ele ainda não tinha ossos. Agora rejeitado pela população local por seu corpo em decomposição, Michael se tornou um recluso. Forçosamente isolado da sociedade, ele criou uma representação grosseira de William para conversar constantemente e se sentir apreciado. No entanto, isso não satisfez Michael. Com o passar dos anos, ele ficou cada vez mais desesperado por apoio emocional. Então ele decidiu que queria criar uma figura paterna animatrônica para substituir William. Infelizmente, Mike não podia só sair e comprar os materiais para fazer isso. Então ele priorizou um objetivo diferente. Ele queria restaurar seu corpo para poder sair de casa. Olhando para a carne em conserva no seu freezer, ele percebeu que podia projetar a geladeira para regenerar totalmente seus órgãos. Não seria fácil, mas tinha a chance de funcionar. Com a chegada do novo milênio, Henry fechou a Fazbear Entertainment para sempre. Desde que os animatrônicos escaparam, Henry teve que recorrer à utilização dos animatrônicos abandonados como substitutos. Infelizmente, o serviço de aluguel simplesmente não tinha o mesmo apelo sem os Funtimes originais. Quando Henry finalmente rebatizou a empresa como Chica's Party World e fez substituições um tanto competentes para os Funtimes, já era tarde demais. A reputação da empresa desmoronou e não tinha como salvá-la. Então, nas 2 décadas seguintes, Henry passou a ser um vendedor de porta em porta, para tentar esquecer seus fracassos anteriores. Depois de todo esse tempo, lendas urbanas sobre os locais abandonados da Freddy's começaram a se espalhar por Hurricane. Em 2022, um homem legalmente chamado Phony Dude ficou sabendo desses rumores e começou a ter ideias. Seu pai, Phony Guy, tinha um personagem muito próximo e querido em seu coração, Foxy. No entanto, a Fazbear Entertainment sempre demonstrou o ódio mais desnecessário ao personagem, levando Phony Guy a uma espiral depressiva por anos até seu desaparecimento. Phony Dude sabia o que tinha que fazer. Ele precisava vingar seu pai e assassinar os fundadores da empresa por tratar Foxy tão mal. Para sua surpresa, Harry apareceu na sua porta um dia tentando vender equipamento fotográfico antigo. Isso era perfeito. Bem na hora, Phony Dude contou a Henry sua grande visão para uma atração de terror baseada na Freddy's e convidou ele para fazer o papel do segurança indefeso. Henry, encantado com a ideia de finalmente ganhar dinheiro de novo, concordou em reviver seu passado traumático para ganhar uma graninha. Com isso, eles mantiveram contato enquanto Phony Dude preparava seu plano. Depois de fechar um acordo com um parque de diversões local para abrir a Fazbear's Fright em seu espaço, Phony Dude projetou o prédio para ser conectado tão horrivelmente que ia garantir que pegasse fogo. Para realmente aprimorar a experiência, ele também comprou todo o equipamento de câmera antigo de Henry, para tornar a monitoração do local quase impossível. Em março de 2023, a atração de terror estava quase pronta para abrir. Só faltava encontrar o outro fundador da empresa, William Afton. Sem saber como encontrá-lo, Phony Dude perguntou a Henry se ele sabia do paradeiro do seu antigo parceiro. Henry tentou bancar o tímido, mas de alguma forma deu instruções perfeitas para a localização abandonada da Freddy's. Phony Dude, um pouco confuso com essa resposta, decidiu que valia a pena tentar e foi até o prédio para tirar William de lá. Depois de investigar o edifício e não encontrar nada além de fitas de Seinfeld e partes desmembradas, ele de repente ouviu um grito de raiva vindo da sala secreta fechada com tábuas. Depois de derrubar a porta, ele viu um animatrônico frustrado chutando uma velha máquina de fliperama. Depois de dar uma breve olhada nos recordes, Phony Dude abordou o Springtrap e jogou ele em sua picape. Fascinado com o quanto o mundo avançou, Springtrap martelou Phony Dude com perguntas sobre tudo o que mudou.
Não se importando o suficiente para falar com ele, Phone Dude jogou seu smartphone para Springtrap e disse para ele mandar ver. Springtrap imediatamente se adaptou a essa nova tecnologia e realmente se destacou. Depois que eles chegaram à atração, Phone Dude atirou em Springtrap com um tranquilizante de urso e jogou ele no prédio sem dar a mínima. Assim que Henry chegou em sua segunda noite de trabalho, Phone Dude disse a ele que havia encontrado um animatrônico de verdade ao invés de William, para tentar disfarçar mal suas reais intenções. Depois disso, ele tocou algumas gravações antigas de Phone Guy nos alto-falantes para tentar fazer Henry se sentir culpado antes da inevitável demolição da Fazbear's Fright. Henry não percebeu. Springtrap, horrivelmente delirante, decidiu tentar se livrar do tranquilizante dando um passeio pelo prédio. Tropeçando em várias bugigangas de seus antigos restaurantes, ele começou a relembrar tanto suas criações que elas apareceram diante dele como fantasmas. Ele não ficou muito feliz com a seleção de personagens que apareceram, mas depois de arrancar o gancho de Fox, ele decidiu deixar todos em paz. Depois que os Phantoms deram uma olhada no prédio, todos eles se incendiaram na tentativa de avisar Springtrap de que algo iria dar errado. Mas ele não estava ciente o suficiente para entender a dica, então ele simplesmente ignorou e continuou andando. Ao se aproximar do escritório, ele ficou repentinamente chocado com uma lucidez furiosa com apenas um olhar para o homem atrás da janela. A raiva crescente de Springtrap por estar preso na sala secreta jogando Pack and Paw por 30 anos foi suficiente para ele travar uma guerra contra Henry. Henry, no entanto, nem notou Springtrap parado ali. Com a péssima ventilação do prédio, ele estava no meio de sonhos alucinantes de animatrônicos e zeladores atravessando paredes para dar bolo a fantasmas. No momento em que ele voltou à consciência, os Phantoms haviam sido subornados por Springtrap.